Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 18, capítulo 138. Essas carcaças devem ser de criaturas que caíram acidentalmente de cima. E o que refletiu, olhando para a enorme pilha de restos mortais. Alguns já haviam se transformado em ossos há muito tempo, enquanto outros estavam em avançado estado de decomposição. Um grande número de feras vivia perto do buraco pesado. Sempre havia algumas que, desconhecendo o perigo, se aproximavam demais. As mais sortudas conseguiam escapar com vida, mas as menos afortunadas caíam direto no fundo. De uma altura de dezenas de quilômetros, aliada à gravidade aterradora, muitos animais foram pulverizados instantaneamente com o impacto. É por isso que o chão aqui estava coberto de cadáveres. E o que não se demorou e seguiu em frente. No entanto, pouco depois de partir, ele se deparou com uma figura familiar, porém estranha. Era um Mel de primeira geração, um ser semelhante a um gigante. Vestia-se como um homem primitivo, com o corpo coberto de cicatrizes. Estas não eram de batalha, mas sim de forjar facas. A característica mais marcante de uma faca Mel era seu fio extremamente afiado. Uma faca Mel acabada, se não fosse manuseada com cuidado, poderia cair e cortar o ar, causando danos em uma certa distância. Foi assim que o Mel de primeira geração ganhou suas cicatrizes. As cicatrizes no rosto de Mel, a segunda tiveram uma origem semelhante. Quando criança, ela o observava com curiosidade enquanto ele afiava uma lâmina. Vendo o interesse da filha, ele não a impediu. Mas uma faca no suporte não estava bem presa. Ela caiu, cravando-se no chão e deixando duas cicatrizes em seu rosto. E o que viu claramente o Mel de primeira geração emergir, seus lábios se movendo, mas sua voz era tão baixa que o que não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Não me admira que tantas pessoas na história original não conseguissem ouvir o que esse cara estava dizendo. Nem eu consigo ouvi-lo. O olho de Yuki tremeu. Na história original, até mesmo seres poderosos que conseguiam entrar no mundo gourmet tinham dificuldade para ouvi-lo. Mas Yuki tinha outro método. Ele pegou uma caneta e um papel e escreveu: "Não consigo ouvir o que você está dizendo", e entregou a ele. O Mel da primeira geração olhou para o jornal e não pareceu surpreso. Ao longo dos anos, muitas pessoas não conseguiam ouvi-lo falar. Ele não tinha uma pedra amplificadora consigo, então simplesmente respondeu com uma frase, dizendo a Yuki para segui-lo. Yuki assentiu com a cabeça e Mel liderou o caminho. Depois de caminharem um pouco, chegaram a uma caverna. Essa caverna era sua oficina. Lá dentro havia um grande número de facas prontas, mas seus tamanhos eram impressionantes. Quase todas tinham cerca de 10 metros de comprimento. Os formatos delas também eram incrivelmente estranhos. Se você não soubesse, jamais imaginaria que eram facas de cozinha. De volta à oficina, Mel vasculhou por um instante e encontrou uma pedra. Era uma pedra amplificadora, retirada de um certo tipo de pássaro, que podia amplificar o som. "Você consegue me ouvir agora?" Ao erguer a pedra amplificadora, Yuki finalmente conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Mesmo com a pedra, a voz de Mel ainda era muito baixa. Se uma pessoa normal estivesse aqui, um momento de desatenção seria suficiente para perder o que ele disse. "Eu consigo te ouvir", Yuki assentiu com a cabeça. Ele tinha que admirar o homem. Como ele conseguia suprimir a voz a um volume tão baixo e, mais importante, ainda produzir algum som, mesmo que minúsculo. "Que bom que você pode me ouvir. Agora me diga, quem é você? E por que está aqui?" Mel precisava saber quem era Yuki e qual era o seu propósito. Ele estava ali forjando uma faca desde que receberá a encomenda do presidente Shiryu. Essa faca era de extrema importância. Com o estranho poderoso aparecendo de repente, ele não podia simplesmente ignorá-la. "Meu nome é Yuki. Eu também faço parte da Organização Gourmet Mundial, de certa forma. Vim aqui desta vez para..." Yuki explicou tudo. Que ele veio para que Mel, a segunda, forjasse uma faca, a encomenda de Setsuno e a confusão de Mel, a segunda. Assim que terminou a expressão impassível de Mel, o primeiro se desfez instantaneamente, e ele caiu no chão em uma pose exagerada. Ela nunca me ouviu? Então foi meu erro que causou tanta confusão para ela esse tempo todo. Mas mesmo assim ela aceitou meu trabalho. Nesse momento, Mel, o primeiro, se sentiu ao mesmo tempo comovido e culpado. "Você deveria saber o quão baixa é a sua própria voz. Um aumento no nível de células gourmet aprimora os 5 sentidos até certo ponto, mas nem eu consigo ouvir o que você está dizendo. Você espera que sua filha a ouça?" Mas, embora ela estivesse confusa, devo dizer que o trabalho dela não fica nada a dever ao seu. Durante o tempo em que você esteve ausente, tudo correu sem problemas. O mundo exterior não faz ideia de que as facas Mel dos últimos anos foram feitas pela segunda geração da família Mel. Vim aqui desta vez para receber uma carta sua. Escreva uma carta para sua filha. Esclareça as coisas. Claro, se puder, o melhor seria voltar e explicar tudo para ela pessoalmente. E o que sugeriu que ele poderia facilmente fazer uma viagem de ida e volta. Um dia seria mais do que suficiente para voltar e retornar ao trabalho. Isso aconteceu apenas porque Mel, a segunda, não sabia que ele estava ali e não tinha como descer ao poço. Caso contrário, ela já o teria procurado há muito tempo. "Eu posso escrever uma carta. Mas voltar. Estou numa fase crítica agora. Tenho medo de que, se eu voltar, fique pensando nela o tempo todo. É melhor esperar até o trabalho estar concluído." Enquanto falava, um sorriso surgiu nos lábios de Mel, o primeiro. Embora desejasse muito ver como sua filha havia crescido, temia que, se voltasse, não quisesse retornar ou que ficasse pensando nela incessantemente. Primeiro, precisava terminar seu trabalho. Essa encomenda era incrivelmente importante. Era para um ingrediente do menu degustação completo do Acácia. Essa faca era essencial para o preparo do AR. Então precisava ser finalizada antes que o ingrediente atingisse a maturação ideal.
Nesse caso, basta escrever uma carta. Caso contrário, não poderei cumprir minha parte do acordo. Ela prometeu forjar uma faca exclusiva para mim se eu trouxesse uma carta sua. Yuki não escondeu seu acordo com Mel, a segunda. Não havia nada de que se envergonhar. Ao ouvir isso, Mel, o primeiro, lançou um olhar surpreso para Yuki. Ele não esperava que Yuki fosse tão direto. Se Yuki não tivesse dito aquilo, teria sido como se ele estivesse apenas ajudando, e Mel teria ficado ainda mais grato. Mas ao dizer aquilo, a ajuda se transformou em uma transação. Naturalmente, sua gratidão seria um tanto diminuída. Foi por isso que ele ficou tão surpreso com a franqueza de Yuki. Mas isso também provou uma coisa, Yuki era uma pessoa confiável. Ele não escondia suas intenções. Mel gostava bastante desse tipo de personagem. Logo, Mel terminou de escrever a carta e a entregou a Yuki. A propósito, mestre Mel, eu também vim aqui para conseguir um pouco de pó estelar Mel. Poderia me dizer onde posso encontrá-lo? Yuki perguntou. Embora pudesse encontrá-lo rapidamente sozinho, os poeira estelar de Mel eram cristais dourados brilhantes, fáceis de identificar em um lugar como aquele. Eu te levo lá. E por favor, me ajude a levar essas coisas de volta. Com isso, Mel, o primeiro, trouxe uma caixa enorme, 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de altura, e a entregou a Yuki. O que é isto? Yuki olhou para ele com curiosidade. Esta é a presa do rei dragão fossilizada que coletei naquela época. Agora que meu trabalho está quase terminado, não preciso mais dos fósseis. Por favor, leve-os de volta para mim. Você também pode escolher o material para sua faca aqui. Embora haja um pedaço em casa, ele é muito pequeno. Se você quiser uma faca um pouco maior, esse fóssil não será suficiente, explicou Mel. Ao ouvir isso, Yuki entendeu. Essas presas fossilizadas do rei dragão eram uma forma de pagamento da parte dele. Embora, de acordo com o acordo, Mel, a segunda já estivesse pagando o preço, como pai, ele não podia deixar que sua filha arcasse com o custo. E, em sua opinião, esses fósseis também seriam de grande ajuda para aprimorar as habilidades de Mel, a segunda. Muito obrigado, mestre Mel. Yuki agradeceu. Os dois então chegaram a uma veia de cristal que brilhava com uma luz dourada. Estava coberta por um grande número de cristais dourados brilhantes. Sem dúvida, este era o pó estelar de Mel. Quando Mel, o primeiro, descobriu este lugar, determinou que este ambiente tinha grande probabilidade de produzir a pedra de amolar de que precisava. Então, explorou a área e acabou encontrando a pedra de amolar mais poderosa, a poeira estelar de Mel. Olhando para os cristais à sua frente, Yuki passou a mão rapidamente, e um grande número de cristais dourados foi instantaneamente cortado. Seus cabelos levantaram todos os cristais. A sua habilidade é bem parecida com a de um garoto da Organização Gourmet Mundial. Aquele garoto também gosta de usar o cabelo para pegar coisas. Ao ver isso, Mel lembrou-se de quando viu Sunny. Shiryu havia adotado 4 crianças e se dedicado de corpo e alma à criação delas. Seria mentira dizer que os membros da Biótopo Zero não estavam curiosos. Então, Mel os conheceu quando eram jovens e sabia qual era a habilidade de Sunny. É preciso reconhecer que a habilidade de Sunny era realmente muito útil em certos momentos. Pelo menos, pegar coisas era muito mais fácil para ele do que para os outros. Já vou voltar, mestre Mel. Depois de entregar as coisas, voltarei. Trarei a resposta de Mel, a segunda então. Tendo conseguido o que precisava, Yuki planejava voltar primeiro. A gravidade ali era perfeita para treinar em Bu, então ele certamente não iria embora sem dar notícias. Ele planejava entregar as coisas primeiro, deixar Mel, a segunda, começar a trabalhar na faca, para que não precisasse esperar quando chegasse a hora de ir embora. Você vai voltar para o buraco pesado? Por quê? Mel perguntou, confuso. Ele não entendia por que Yuki voltaria. O item mais valioso ali era o pó estelar de Mel. Quanto aos outros ingredientes, não havia muitos preciosos. Por isso, ele estava intrigado com o motivo de Yuki ter voltado. Aprendi em Bu. Neste ambiente de alta gravidade, é o melhor lugar para aprimorá-lo. Yuki declarou seu propósito diretamente. Em Bu? Você até aprendeu em Bu? Que jovem impressionante. Mel naturalmente percebeu que Yuki não era velho, mas sua força era verdadeiramente assustadora, especialmente porque ele também dominava o Imbu. E pelos seus movimentos anteriores, a honra culinária de Yuki estava definitivamente em nível de mestre. Ao perceber isso, Mel exibiu a mesma expressão que Shiryu. O talento monstruoso de Yuki o deixou atônito. Muito bem, estou indo agora, mestre Mel. Se tudo correr bem, voltarei em breve. Dito isso, Yuki começou a subir com os materiais. Ele não colocou as coisas em seu depósito em frente a Mel. Fazer isso exporia seu espaço. Então ele usou o cabelo para carregar as coisas para fora do fundo do buraco pesado. Ao ver Yuki partir, Mel retornou à sua oficina, mas não continuou trabalhando. Segundo Yuki, ele voltaria em breve. Mel não queria que seu trabalho fosse interrompido novamente, então resolveu esperar e descansar. Enquanto Mel aguardava a resposta, Yuki, após sair do buraco pesado, enfiou as coisas diretamente em seu espaço. Ele havia coletado uma quantidade considerável de pó estelar de Mel. Naturalmente, ele não daria tudo para Mel, a segunda. Ela não precisava de tanto. Dar-lhe uma porção foi suficiente. Após percorrer dezenas de quilômetros, Yuki não demorou a retornar à Montanha Mel. Ele havia retirado os materiais pouco antes de chegar. Senhor Yuki, o senhor voltou tão cedo. Ao ver Yuki retornar, Mel, a segunda, também ficou atonita. Aquele era o buraco pesado. Como ele poderia ter voltado tão rápido? Ela até suspeitou que ele não tivesse encontrado seu pai. Mas um olhar para o pó estelar de leite foi suficiente para que ela descartasse essa ideia. Ela já tinha visto o pó estelar de leite antes. Aquilo era autêntico. O que significava que Yuki definitivamente tinha estado no fundo do buraco pesado. Estou de volta. Mas preciso voltar outra vez. Esta é uma carta do Mel da primeira geração. Depois de lê-la, me responda e eu a levarei para ele. Yuki disse depois de colocar os materiais no chão. Capítulo 139.
Mel, a segunda, pegou a carta e a rasgou, suas mãos tremendo levemente enquanto lia as palavras que seu pai havia escrito. Através da carta, ela finalmente descobriu a verdade sobre a situação, toda a história de sua partida e o motivo de ele não ter retornado. Não era porque ele estivesse descontente com ela ou não quisesse vê-la. Pelo contrário, era porque ele se importava tanto que não ousava voltar. Depois de terminar a carta, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Finalmente, as dúvidas que atormentavam pai e filha foram esclarecidas. Embora não tivessem conversado pessoalmente, ela agora compreendia seus verdadeiros sentimentos. Muito obrigado, Sr. Yuki. Se não fosse pelo senhor, os problemas entre meu pai e eu jamais teriam sido resolvidos. Ela disse isso depois de enxugar as lágrimas. Um sorriso finalmente surgiu em seus olhos, e a dúvida e a ansiedade desapareceram completamente. Não precisa agradecer. Afinal, você prometeu forjar uma faca para mim. Yuki respondeu com um sorriso. No fundo, aquilo era apenas uma transação. Embora fosse bom ver o problema resolvido, ele ainda estava mais concentrado em sua faca. Fique tranquilo, Sr. Yuki, começarei a trabalhar nisso imediatamente. O mestre pediu que trouxesse uma grande quantidade de material, e agora, com o pó estelar de Mel, posso forjar a faca mais resistente possível. A propósito, você ainda tem as facas que usou antes? Preciso vê-las antes de forjar uma nova, perguntou Mel, a segunda. Yuki imediatamente sacou as facas das 7 estrelas. Estas são todas as facas que eu usei, mas você não precisa fazer tantas. Basta forjar uma parecida com esta. Yuki disse, pegando sua favorita. Para ele, uma única lâmina era mais do que suficiente. Qualquer coisa além disso era desnecessária. Com seu nível atual de habilidade com facas, ele conseguia lidar com qualquer ingrediente usando qualquer faca. O que ele precisava agora era de lâmina afiada e resistente, o formato não importava mais. Que conjunto de facas peculiar! A julgar pelos seus formatos, devem ter sido concebidas para preparar uma grande variedade de ingredientes. Mel, a segunda, conseguiu identificar o propósito das facas das 7 estrelas num relance, mas também estava curiosa para saber quem as teria forjado. O material usado para o conjunto era de baixa qualidade, resultando em uma dureza mediana. No entanto, o processo de forjamento em si era muito especial, tornando-os um excelente conjunto de facas. Mas elas só podiam ser usadas para processar ingredientes simples. No momento em que você tentava processar algo maior, elas se tornavam inúteis. Isso só demonstrava a enorme diferença entre o mundo de menino mestre da culinária e o mundo de Toriko. E essas facas, elas têm consciência própria. Mel, a segunda, comentou. Sr. Yuki, já que essas facas já possuem vontade própria, eu estava pensando que poderia reforjá-las, adicionando a presa fossilizada do Rei Dragão para criar uma faca completamente nova. No entanto, se eu fizer isso, o tamanho da faca não será o mesmo que agora. Para um mestre cuteleiro como Mel, a segunda, seria um desperdício terrível simplesmente descartar lâminas que haviam adquirido consciência própria. O melhor caminho era preservar essa consciência enquanto as forjava em uma nova lâmina mais poderosa. Mas fazer isso exigiria muito mais material, e a faca resultante seria muito maior do que o que poderia ter imaginado. Ela precisava da permissão dele. Se ele discordasse, ela não insistiria. Ela forjaria a faca exatamente de acordo com as especificações dele. Nesse caso, vamos seguir com a sua ideia. Mas, por favor, tente controlar um pouco o tamanho. Contanto que não acabe sendo uma super faca de vários metros de comprimento, está tudo bem. Yuki concordou. Um pouco maior não seria problema. Algo como a versátil faca medicinal de Yuda não seria problema. Mas ele não queria que fosse como as lâminas monstruosas que o pai dela havia forjado. Embora ele ainda pudesse usar tal arma, seria extremamente inconveniente. Eu entendo. Ao ouvir isso, Mel, a segunda, sorriu e assentiu. Com a aprovação dele, ela agora poderia forjar uma faca que a satisfaria verdadeiramente. A faca vibrou levemente. Quanto à qualidade da nova lâmina, isso não seria um problema. Na história original, a nova faca de Komatsu também incorporava a antiga. O processo não teria um impacto significativo na dureza e no poder de corte finais. Muito bem, escreva sua resposta agora. Preciso passar um tempo no buraco pesado, então deixarei a faca em suas mãos, disse Yuki. Mel, a segunda, assentiu rapidamente, escreveu sua resposta e entregou-a a ele. Com a carta em mãos, Yuki partiu mais uma vez para o buraco pesado. Com sua experiência anterior, Yuki saltou e rapidamente alcançou o fundo do poço. A gravidade, embora intensa, já não representava uma grande ameaça para ele. Após encontrar Mel, o primeiro novamente, Yuki entregou-lhe a carta. Mel, o primeiro, estava à espera dela, e ao ler a resposta da filha, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto endurecido do homem. Somente diante de sua família um homem como ele demonstraria tais lágrimas. Muito obrigado, Mel disse, com a voz repleta de sincera gratidão. Se não fosse por Yuki, ele jamais teria conhecido o verdadeiro estado de espírito de sua filha. Agora, o problema estava resolvido. Não precisa agradecer, não foi nada. Aliás, tudo bem se eu observar você enquanto forja? Não farei nenhum barulho. Você sabe que domino a arte da honra culinária. Yuki perguntou. Ele estava fascinado pelo estilo Mel de afiar e forjar. Com suas habilidades, aprender tais técnicas não deveria ser muito difícil. Você pode. Após pensar um pouco, Mel, o primeiro, assentiu. Como Yuki havia dito, ele dominava a honra culinária. Contanto que Yuki não causasse perturbações deliberadamente, ele não seria afetado. Jovem, você também se interessa por afiar? Perguntei a Mel com certa curiosidade. Forjar e afiar não eram tarefas fáceis.
Para alcançar o nível dele e de sua filha, era preciso um talento excepcional. Na história original, Komatsu estudou com Mel, a segunda por alguns dias, mas levou muito tempo para conseguir apenas uma vez. Em contraste, a própria Mel, a segunda obteve sucesso em sua primeira tentativa, dentre 10 tentativas. Essa façanha deixou Komatsu completamente perplexo. Era uma questão de talento, algumas coisas eram impossíveis sem ele. A sorte de Komatsu com a comida era um talento à parte. Por isso, outros chefes achavam tão difícil ouvir as vozes dos ingredientes, mas para Komatsu, era tão fácil quanto jogar um jogo. Tenho algum interesse, mas por agora vou apenas observar. Você tem trabalho a fazer. Se eu realmente quiser aprender, perguntarei à senhora Mel mais tarde. Yuki disse com um sorriso. Ele tinha que admirar a dedicação do homem. Dedicar tanto tempo à encomenda de Ichiryu demonstrava que ele era realmente um mestre entre mestres. E ele não era do tipo que guardava suas técnicas para si. Pelo contrário, tinha prazer em compartilhar as habilidades de afiação que havia desenvolvido. Ao ouvir as palavras de Yuki e Mel, o primeiro não insistiu no assunto e voltou ao trabalho. Ele estava agora na fase de afiação. O tempo necessário para esta etapa variava dependendo da qualidade da faca. Esta lâmina estava sendo forjada especificamente para cortar a R, portanto, sua afiação precisava estar no auge absoluto. Era por isso que ele dedicava tanto tempo a isso. Quando o processo de afiação começou, uma série de sons estranhos ecoou, seguida por flashes de luz branca. Essa era a característica especial do estilo Mel. Com uma afiação perfeita, a lâmina vibrava e dela emanava luz. Na verdade, afiar uma faca era semelhante a cozinhar um prato. Ambos envolviam o polimento meticuloso de um objeto. Embora os movimentos de Mel, o primeiro parecessem repetitivos, como se ele estivesse simplesmente repetindo o mesmo movimento várias vezes, não foi isso que Yuki viu. Para Yuki, os movimentos de Mel, o primeiro eram ajustados sutilmente a cada golpe. Eram esses ajustes finos que permitiam que a lâmina e a pedra de afiar poeira estelar de Mel se encaixassem perfeitamente. Não admira que o estilo Mel dependa tanto do talento. Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso. Após observar o processo, Yuki compreendeu. Embora o estilo Mel tivesse suas próprias técnicas, dependia mais das reações do afiador. O afiador precisava encontrar o ponto de contato entre a lâmina e a pedra de amolar num instante e então começar a afiar, fazendo ajustes minuciosos a cada passada. Esqueça todo o resto. Só esse primeiro passo já seria uma barreira intransponível para qualquer pessoa sem talento. Eles jamais conseguiriam encontrar o ponto de contato. Foi por isso que tanto a primeira quanto a segunda geração dos Mel atingiram o ápice do talento nessa área, e o que não achava que seria um grande problema para ele. Com sua velocidade de reação, controle sobre sua força e seus sentidos de tato e visão aguçados, realizar essa etapa não seria difícil. Quanto às técnicas envolvidas, essas eram secundárias. Assim que Yuki confirmou que ele era capaz, deixou um bilhete e partiu. Ele poderia simplesmente pedir as técnicas a Mel, a segunda quando voltasse. Após sair, Yuki encontrou um espaço vazio e começou a treinar seu Imbu. Nesse ambiente de alta gravidade, era o método mais eficiente. Assim, um mês passou voando. A essa altura, Yuki já não sentia mais a gravidade do buraco pesado. A gravidade aqui era mais de 100 vezes superior ao normal, chegando a quase 200, mas agora, Yuki podia anulá-la completamente com o Imbu. Mesmo assim, seu Imbu ainda não havia alcançado o nível mestre, o nível logo abaixo do próprio Rei Macaco. Na área 7, apenas alguns poucos macacos haviam atingido esse nível, e eles se tornaram os líderes de suas respectivas regiões. O problema é que o sistema de caça criado pelos macacos era completamente ridículo. Só se podia dizer que macacos serão sempre macacos. Sua natureza travessa era impossível de eliminar. Agora que havia se adaptado completamente à gravidade do buraco pesado, Yuki sabia que era hora de partir. Continuando ali, o ritmo de aprimoramento de seu Imbu seria o mesmo de um treinamento no mundo exterior. Então, ele decidiu ir embora. Além disso, ele precisava ir buscar sua faca com Mel, a segunda. Após um mês, ela certamente teria terminado de forjá-la. Na história original, a faca de Komatsu levou muito pouco tempo para ficar pronta. Ele também planejava aprender as técnicas especiais de afiação. Após se despedir de Mel, o primeiro, que desta vez não tinha outra carta para ele, pois tudo o que precisava ser dito já havia sido dito. Ele agora estava completamente imerso em seu trabalho de afiar as lâminas. Ao sair do buraco pesado, Yuki não sentiu a esperada sensação de leveza. Como Imbu havia anulado toda a gravidade para ele, não havia diferença entre ali e o fundo do poço. Esse treinamento melhorou muito seu Imbu. Isso é, ao retornar para a Montanha Mel, ele viu que uma montanha vizinha tinha um corte perfeitamente limpo em sua encosta. Essa montanha era ainda mais alta que a Montanha Mel, mas havia sido cortada ao meio, e a superfície resultante era incrivelmente lisa. Era óbvio que esse era o resultado de Mel, a segunda testando sua nova faca. Na história original, Mel, a segunda também testou pessoalmente a faca de Komatsu depois de tê-la terminado. Era uma prática comum entre os afiadores. Mas na história original, ela havia subestimado o fio da faca, e um único golpe não só cortou sua casa e a fonte termal, como também partiu toda a Montanha Mel em duas. Capítulo 140. Uma faca forjada a partir da presa do Rei Dragão era terrivelmente poderosa. O poder de combate da própria Mel, a segunda era mediano, em torno do nível 20-30, mas com uma faca dessas, ela poderia partir uma montanha de vários milhares de metros de altura com um único golpe, sem esforço. Depois que aquela faca chegou às mãos de Komatsu, mesmo sendo fraco em combate, ele ainda conseguiu usá-la para cortar as paredes da pirâmide gourmet. Yuki chegou a suspeitar que se um ser com um nível de captura acima de 1000 empunhasse a faca que seu pai estava fazendo, seria capaz de cortar um continente inteiro ao meio. Em qualquer outro mundo, uma faca Mel seria considerada uma arma divina.
Mas no mundo de Toriko, eram apenas facas de cozinha. E nos estágios finais da história quase ninguém usava armas. Apenas o mestre Jiro usava o conjunto completo das presas do Rei Lobo, e mesmo assim, era apenas para desferir seu soco-prego. Ao usar outras técnicas, Jiro não usou as manoplas. Joy usou a faca exclusiva de Froese Cinderela, mas contra Midora, Cinderela não conseguiu sequer arranhá-lo. Assim, quanto mais avançada a história, mais frágeis se tornavam essas facas semelhantes a armas divinas. Afinal, nos estágios finais, esses seres podiam tratar a terra como mármore, sua força era imensamente assustadora. Por mais poderosas que fossem essas facas, elas ainda eram forjadas com materiais encontrados na terra. Elas não poderiam, de forma alguma, competir com seres tão poderosos. Por isso, nas batalhas posteriores, todos lutaram com seus próprios corpos. Ninguém usou armas. Com a força das calorias, seus corpos eram as armas mais poderosas. Não havia necessidade de ferramentas externas. Ao ver o estado da montanha, a expectativa de Yuki por sua própria faca aumentou. Ele acelerou o passo, chegou à montanha Mel e encontrou Mel, a segunda. Senhor Yuki, finalmente o senhor voltou. Terminei sua faca. Esta é a melhor faca que já forjei. Ao ver Yuki Mel, a segunda rapidamente tirou uma caixa do bolso. A caixa tinha cerca de 1,8 metros de comprimento. Claramente a faca dentro dela não era pequena. Ao abrir a caixa, Yuki viu uma faca de cozinha brilhando com uma leve luz azul. O corpo da lâmina era adornado com um motivo de dragão, e o cabo tinha escamas de dragão. A espinha da lâmina não era exagerada nem feroz. As facas que Mel, a segunda, forjava eram diferentes das de seu pai. O Mel da primeira geração gostava de adicionar formas estranhas às suas criações, fazendo com que parecessem ameaçadoras à primeira vista, embora Mel, a segunda, muitas vezes forjasse facas semelhantes para imitar o pai. Não era um hábito dela. Então a faca de Yuki parecia bastante requintada. O comprimento total da faca, incluindo o cabo, era de aproximadamente 1,7 metros. Yuki a retirou diretamente da caixa. Instantaneamente, o motivo do dragão na lâmina começou a brilhar com uma luz dourada. Ao mesmo tempo, Yuki viu que o outro lado da lâmina era adornado com um motivo de fênix. Os motivos do dragão e da fênix na lâmina. Não fui eu quem os deixou. Eles apareceram depois que a faca foi concluída. Pensei que fossem apenas padrões, mas não esperava que brilhassem. Deve ser porque você é o mestre dela, Senhor Yuki. Mel, a segunda, também ficou surpresa. Ela havia forjado aquela faca, então a conhecia por dentro e por fora. Mas ela jamais imaginou que nas mãos de seu mestre, os motivos do dragão e da fênix realmente brilhariam e mudariam de cor. Você disse antes que as facas das 7 estrelas tinham consciência própria. Você misturou essas duas coisas nessa nova lâmina, então é claro que ela só me reconheceria como seu mestre. Yuki disse, olhando para a faca em sua mão. Em seguida saiu da casa. Mel, a segunda, sabia o que ele estava prestes a fazer. Claramente, ele ia testar a lâmina. Senhor Yuki, esta faca é incrivelmente poderosa. O senhor viu aquela montanha, não é? Foi o resultado de um teste que fiz com ela depois de terminar. Portanto, o senhor precisa ser um pouco cuidadoso ao testá-la. Mel, a segunda, aconselhou. Ela não tinha certeza da força total de Yuki, mas o fato de ele ter conseguido viajar de para o buraco pesado tão rapidamente era suficiente para provar que ele era muito mais forte do que ela. Se ela conseguisse partir uma montanha ao meio com um único golpe, então não seria problema para Yuki. Por isso, ela precisava lembrá-lo disso. Ela temia que um único golpe dele não só destruísse as montanhas ao redor, como também a própria montanha Mel. Não se preocupe, eu conheço meus limites. Estou bem ciente do poder de uma faca Mel. Não vou usar essas montanhas como alvo para a prática de tiro. Dito isso, Yuki brandiu a faca com toda a sua força. Uma lâmina colossal de luz disparou em direção ao céu, dividindo as nuvens em duas. A aura da lâmina desapareceu rapidamente no céu. Yuki pôde ver claramente que ela havia saído diretamente da atmosfera terrestre. Que poder incrível! Só espero que não tenha atingido um satélite. Observando a lâmina de luz passar velozmente pelo planeta, Yuki só podia rezar pelos satélites em órbita. Um golpe daquele poder seria mais do que suficiente para cortá-los ao meio. Agora, ele só podia esperar que nenhum estivesse em seu caminho. O senhor Yuki é forte. Ao ver a terrível lâmina de luz que Yuki havia liberado, Mel, a segunda, finalmente compreendeu seu poder. Sem dúvida alguma, aos seus olhos, ele era uma força da natureza capaz de entrar no mundo gourmet. Estou muito satisfeito com esta faca. Obrigado, senhora Mel. Mas agora, tenho outro assunto a tratar. Poderia me ensinar suas técnicas de afiação ao estilo Mel? Yuki perguntou. Técnicas de afiação? O senhor também se interessa por afiação, senhor Yuki? Claro, sem problema. Mel, a segunda, assentiu com a cabeça. Sua filosofia era a mesma de seu pai. Não havia utilidade em acumular técnicas. Qualquer um que quisesse aprender poderia ser ensinado, exceto os membros da corporação gourmet, é claro. Por isso, na história original, quando Komatsu demonstrou interesse, ela o ensinou diretamente. Era a mesma coisa agora. O fato de Yuki estar interessado era uma boa notícia para ela. Afinal, difundir as técnicas de afiação do estilo Mel foi algo positivo. Logo em seguida, guiados por Mel, a segunda, os dois entraram na oficina. Ela então começou a ensinar-lhe algumas técnicas. Você conseguiu na primeira tentativa. Seu talento nessa área também é incrível, senhor Yuki. Ao ver a primeira tentativa de Yuki produzir a canção da lâmina e uma luz branca, Mel, a segunda, ficou estupefato. Embora ela mesma tivesse feito o mesmo, vira outros tentarem. Além dela, ninguém jamais havia conseguido na primeira tentativa. Talvez seu pai tivesse conseguido, mas ela não sabia. Então, ver Yuki ter sucesso de uma vez foi bastante chocante.
Eu vi o Mel da primeira geração afiar sua faca no buraco pesado, então me lembrei de algumas das técnicas. Mas não conheço muitas das técnicas exclusivas do estilo Mel. Ele ainda tem aquela faca importante para terminar, então pensei em voltar e aprender com você. Yuki explicou. Mel, a segunda, assentiu. O que ele disse fazia sentido. De fato, embora ele pudesse ter aprendido com o pai dela, ele tinha um trabalho importante a fazer, então ela era, sem dúvida, a melhor escolha. Nesse caso, vou te ensinar todas as técnicas do estilo Mel. Mel, a segunda, disse com grande seriedade. Sua atitude completamente altruísta também conquistou a admiração de Yuki. Ele sabia que jamais conseguiria fazer algo assim. A propósito, também tenho alguns presentes para você. Yuki disse de repente. Então abriu a caixa que havia trazido consigo. Ele a tirara depois de sair do buraco pesado. Dentro, naturalmente, havia roupas. Mel, a segunda, fora criada pelo pai, mas possuía uma compreensão normal de gênero e bom senso. Afinal, aquele lugar tinha conexões com o mundo exterior. Ela podia aprender coisas pela internet. Seu pai, sabendo que era um homem rude, também contratou pessoas para lhe ensinar quando ela era jovem. O motivo pelo qual ela ainda usava roupas masculinas era para se disfarçar, para fingir ser seu pai. Mas agora, as coisas eram diferentes. Agora que todos os problemas estavam resolvidos, ela podia ser ela mesma naturalmente. Então, os presentes que Yuki preparou para ela eram vários tipos de roupas femininas. Mel, a segunda, era realmente muito bonita. Com um pouco de capricho no visual, ela se tornaria uma grande beleza. Quando Yuki explicou que eram os presentes, Mel, a segunda, corou por um raro instante. Mulheres. Mel, a segunda, estava prestes a recusar, mas seus olhos continuavam a se fixar na caixa. Ela não estava completamente desinteressada, apenas não queria demonstrá-la na frente dos outros. Mel, a segunda, era um pouco tsundere. Além disso, posso ajudá-lo a remover a cicatriz do seu rosto. Embora a cicatriz lhe dê uma aparência bastante heroica, ela afeta um pouco a sua imagem. Yuki disse. Mel, a segunda, não era tão rude quanto seu pai. Era evidente que ela se importava com a aparência. Caso contrário, provavelmente estaria coberta de cicatrizes como ele. Com uma compreensão normal de gênero, Mel, a segunda, era obviamente uma mulher normal. A cicatriz em seu rosto era algo que ela também não queria, mas estava lá desde a infância. Embora tivesse desvanecido um pouco à medida que ela crescia, ainda era visível. É sério. Ao ouvir isso, os olhos de Mel, a segunda, brilharam. Claro, na verdade, este lugar ainda é um pouco isolado demais. Embora você possa aprender sobre o mundo exterior pela internet, muitas coisas você só conhece depois de vivenciá-las. Não só posso remover a cicatriz do seu rosto, como na Terra da Cura, onde os revigoradores se reúnem, alguns deles também poderiam facilmente remover essa cicatriz. Yuki disse. Ele não estava falando bobagens. Afinal, ressuscitadores como Yosaku conseguiam até mesmo regenerar membros decepados. Seria impossível que outros ressuscitadores não fossem capazes de remover uma única cicatriz. Acontece que Mel, a segunda, não havia se aprofundado muito nesses assuntos, então ela não sabia. Então ficarei sob seus cuidados, Sr. Yuki. Ao ouvir isso, Mel, a segunda, percebeu que talvez devesse mesmo descer a montanha com mais frequência. Mas por hora, era melhor se livrar da cicatriz no rosto. O método de Yuki para remover a cicatriz foi muito direto. Ele simplesmente usou energia vital para estimular a fusão celular, e a ferida desapareceu naturalmente. Acabou mesmo. Mel, a segunda, olhou para seu rosto requintado no espelho. Não só a cicatriz havia desaparecido, como a energia vital também lhe proporcionara um tratamento de beleza completo, tornando seu rosto ainda mais belo. Ela então pegou os presentes de volta e começou a ensinar a Yuki as técnicas de afiar. E assim que começou a ensinar, passou a duvidar da própria existência. Porque a velocidade de aprendizado de Yuki era simplesmente muito rápida. Ela também havia conseguido na primeira tentativa, mas Yuki estava em outro nível. O talento dele era incrivelmente forte, muito além da imaginação dela. Ela pensava que a força dele fosse semelhante à dela. Mas agora, o talento dele a havia superado completamente. Sr. Yuki, seu talento é assustador demais. Você aprendeu tudo em apenas alguns dias. Agora você só precisa praticar sozinho para dominá-lo completamente. Alguns dias depois, Mel, a segunda, disse com um olhar de espanto. Em apenas alguns dias, ela lhe havia ensinado todas as técnicas de afiação do estilo Mel. E Yuki já havia aprendido todas elas. Quanto ao que viria a seguir, ele só precisava praticar sozinho. Ela não tinha mais nada a ensinar-lhe. Mel, a segunda, já podia vislumbrar o nascimento de um novo mestre afiador. Dê-lhe algum tempo, não muito, e ele certamente a superaria, até mesmo seu pai. Tudo graças aos seus ensinamentos. Muito obrigado por estes últimos dias, Senhora Mel. Yuki agradeceu e se preparou para sair. Mel, a segunda, já havia trocado de roupa e estava vestindo um longo vestido azul. Era evidente que ela realmente gostava daquelas roupas. É claro que mesmo depois de afiar as lâminas, ela voltava a vestir suas roupas de trabalho. Mel, a segunda, sabia que Yuki estava prestes a partir, então trocou informações de contato com ele. Ela também decidiu que após concluir o lote de trabalhos atual, faria uma pausa e não aceitaria novas encomendas por um tempo. Ela precisava descansar por um tempo. Yuki concordou. Desde que assumiu o trabalho de Mel, ela vinha trabalhando sem parar, sem vida própria. O trabalho estava bom, mas era importante haver um equilíbrio entre trabalho e descanso. Um período de descanso adequado lhe faria bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 141. Após deixar a Montanha Mel, Yuki retornou à cidade gourmet. Ele estava hospedado na casa da vovó Setsuno temporariamente e precisava relatar a ela a situação com os dois Melks. Você voltou. Como foi a colheita desta vez? E qual é a situação da segunda geração dos Mel?
Quando Yuki a encontrou, Setsuno soube que ele devia ter concluído seu treinamento no buraco pesado. Embora fosse impossível alcançar o nível mestre de Imbu em tão pouco tempo ali, a gravidade no buraco pesado excedia 100 GS, para ele ter retornado. Devia ter se adaptado completamente. Fazer isso em tão pouco tempo era impressionante. Felizmente, Setsuno já sabia muito bem o quão assustadoramente rápido e o que conseguia aprender, então seu rápido retorno não a deixou completamente chocada. A colheita foi imensa. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a primeira e a segunda geração dos Melks. Yuki contou toda a história. Depois que ele terminou, até mesmo Setsuno ficou sem palavras. Os olhos de Nono se arregalaram. Um deles não percebe que sua voz é tão baixa que ninguém consegue ouvi-lo, e a outra pensa que seu próprio pai é mudo. Um problema que poderia ter sido resolvido com uma única frase foi deixado para se agravar, transformando-se em um mal-entendido por todos esses anos. Nono não sabia como descrever os dois, mas pensando bem, era compreensível. Afinal, ninguém mais morava na Montanha Mel. Eles passavam a maior parte do tempo sozinhos. O Mel da primeira geração não tinha autoconsciência e nunca considerou que sua filha não pudesse ouvi-lo, e Mel, a segunda, por nunca ter ouvido o pai falar, simplesmente presumiu que ele era mudo. Toda a situação foi realmente algo fora do comum. Esses dois são mesmo. Até mesmo Setsuno ficou sem palavras. Mas pelo menos o problema estava resolvido agora. A questão com os Melks está resolvida. Além do meu progresso com a Imbu, também adquiri minha própria faca exclusiva. Aprendi o estilo de afiação Mel e trouxe de volta um pouco de pó estelar Mel. Enquanto falava, Yuki tirou o estojo de facas das costas e colocou uma mochila enorme ao lado. O estojo foi especialmente fabricado por Mel, a segunda para conter o fio da lâmina. Do contrário, com uma faca tão afiada, seu poder de dissuasão seria equivalente ao de uma bomba nuclear. Na verdade, era ainda mais aterrador. Uma bomba nuclear explode uma vez e tudo acaba. Mas a faca nas mãos de Yuki, se brandida descuidadamente, poderia destruir todo o mundo humano com o tempo, sem grandes dificuldades. Como esperado de você, conseguir realizar tanto em tão pouco tempo. Ao ouvir o relato, Setsuno só pôde se maravilhar com o quão monstruoso Yuki era entre os monstros. Nono, ao lado dela, pensou mesmo. Qualquer outra pessoa precisaria de uma quantidade enorme de tempo para fazer sequer uma dessas coisas. Mas Yuki fez tudo de uma vez. E ele até aprendeu o estilo Mel de afiar, algo que Setsuno não esperava. Esta faca, a habilidade da segunda geração de Mel é muito alta. Ao abrir o estojo, Setsuno e Nono viram a faca de Yuki. Seu tamanho era comparável ao da faca medicinal multiuso de Yuda. Como chefes profissionais, eles conseguiam perceber sua qualidade extraordinária à primeira vista. Afinal, foi forjada a partir da presa fossilizada do Rei Dragão. E a habilidade de Mel, a segunda, é realmente excepcional. Ela é uma gênia entre gênias quando se trata de afiar. Yuki comentou que Mel, a segunda, praticamente nasceu para forjar facas. Em termos de talento para afiar, provavelmente só um jogador trapaceiro como ele poderia superá-la. A presa fossilizada do Rei Dragão. Ouvi falar um pouco sobre ela. Ainda bem que virou um fóssil, senão seria impossível extraí-la. Nem mesmo o pó estelar de Mel provavelmente conseguiria afiá-la. Setsuno disse. Após se fossilizar, a dureza da presa do Rei Dragão foi drasticamente reduzida. Essa foi a única razão pela qual os Mel da primeira geração conseguiram extraí-la. Caso contrário, teria sido impossível sequer arranhar seu interior. O Rei Dragão Deros possuía apenas uma presa, e essa era a parte mais dura de todo o seu corpo. Como um dos 8 reis, o poder de Deros naturalmente excedia o nível de captura de 6.000. Um ser desse calibre, sua presa era algo que um Mel de primeira geração jamais conseguiria quebrar, não importando quanto tempo lhe fosse dado. Esse Rei Dragão em particular deve ter sido de tempos antigos. Enquanto alguns dos 8 reis reinavam inalterados por eras, o Rei Dragão Deros possuía um clã e, portanto, uma vida útil limitada. É preciso reconhecer que a sorte do Mel de primeira geração era realmente incrível. O mundo gourmet era tão vasto, e mesmo assim ele conseguiu encontrar o fóssil de um rei ancestral. E no final, ele havia extraído até mesmo a parte mais difícil, a presa. Após examinar a faca de Yuki, Setsuno e Nono observaram o pó estelar de Mel que ele havia trazido. Além do pó que ele e Mel, a segunda, haviam criado a partir da afiação, ele também havia trazido algumas pedras de amolar brutas para ela. Ele não acreditava por um segundo que Setsuno não dominasse as técnicas de afiar. Ela havia vivido por mais de 500 anos. O ditado "sábia com a idade" não era apenas uma frase vazia. Como chefe de cozinha, ela precisaria manter suas próprias facas em bom estado. Não poderia ficar indo a um afiador o tempo todo. Portanto, Setsuno naturalmente precisaria do pó estelar de Mel. Isto é para você e para o Nono. Yuki entregou o pó estelar de Mel para ela. Ele já havia guardado sua parte e agora que dominava as técnicas de afiação, poderia fazer seu próprio pão mais tarde. Infelizmente, o pó estelar de Mel era apenas um tempero universal, criado para realçar o sabor e o efeito dos alimentos. Ingeri-lo sozinho não aumentaria rapidamente seu nível de células gourmet. Já que você voltou, deveria ficar aqui por alguns dias. Jiro está planejando uma viagem à Lagoa da Caverna e quer que você vá com ele. Ele achou que você não voltaria da Montanha Mel a tempo, disse Setsuno. Lagoa da Caverna? Já é época de desova das baleias-balão? Mas por que o mestre Jiro me convidaria? Perguntou Yuki. O fato de as baleias-balão estarem desovando na Lagoa da Caverna significava que a história principal já havia começado enquanto ele estava fora.
Mas o que mais o surpreendeu foi o convite de Jiro. Ele não fazia ideia do que Jiro estava planejando. Embora a baleia-balão fosse um ingrediente excelente, e desovasse apenas uma vez a cada 10 anos em águas rasas, não era extremamente rara. Para pessoas comuns e caçadores gourmet menos experientes, era um tesouro que se encontrava uma vez a cada década. Mas para criaturas poderosas, as baleias-balão podiam ser capturadas a qualquer momento. Após a desova, elas simplesmente retornavam ao mar profundo, não morriam. Assim, qualquer pessoa com força suficiente poderia capturá-los nas profundezas do mar. Além das profundezas do oceano, os baiacus também podiam ser encontrados em outros lugares. Por exemplo, eles habitavam os rios do antigo biótopo 1. Não havia necessidade de convidá-lo apenas para ver baleias-balão. Seu progresso com a habilidade de bater tem sido rápido, não é? Esta viagem à Lagoa da Caverna, capturar baleias-balão é apenas um dos objetivos. Jiro pretende levá-lo lá para aprimorar suas habilidades de bater. Setsuno respondeu à sua pergunta. Praticar batidas na Lagoa da Caverna? Tem algo de especial nisso? E o que ficou ainda mais perplexo. Será que ele deveria treinar com as baleias-balão? Isso pareceu desnecessário. Na história original, até mesmo Toriko conseguia usar o golpe baixo em baleias-balão. Contanto que você dominasse o apagar vida e o básico do golpe baixo, não era tão difícil. Com suas habilidades atuais, não seria desafio algum, portanto não havia necessidade de treino. Claro, há algo de especial. É normal que você não saiba. Tem a ver com a formação da Lagoa da Caverna. A Lagoa da Caverna existe há muito tempo. A razão de sua existência é que uma serpente demoníaca primordial vagou pelo mundo humano, foi morta por um ser poderoso e morreu lá. Embora o corpo do primordial tenha sido removido, seu sangue foi deixado para trás e infectou as criaturas ao redor. Muitas das serpentes que ali vivem agora carregam sua linhagem sanguínea. A parte superior da Lagoa da Caverna não é muito perigosa, apenas possui algumas criaturas venenosas como baratas e escorpião. Qualquer caçador gourmet com um pouco de força consegue passar por lá. Depois há a camada intermediária. A praia onde as baleias-balão desovam fica lá, e algumas serpentes diabo mais fracas também aparecem. Nas camadas mais profundas, as serpentes diabólicas ficam progressivamente mais fortes. As que estão no fundo da Lagoa da Caverna têm um nível de captura próximo de 100. Embora não sejam serpentes demoníacas primordiais, elas herdaram algumas de suas características. Essas serpentes possuem sistemas nervosos incrivelmente densos, podem alterar facilmente a dureza de seus corpos e têm habilidades regenerativas muito fortes. São os alvos de treino mais adequados para o ataque de nível intermediário. O Jiro está apenas aproveitando a viagem à baleia Baiacu para te convidar a participar. Se você não tivesse voltado a tempo, teria que ir sozinho. Após Setsuno explicar a situação, Yuki ficou bastante surpreso. A história original nunca detalhou as profundezas da Lagoa da Caverna. Afinal, Toriko e os outros estavam atrás apenas da baleia Baiacu. Na história, eles encontraram apenas 2 serpentes demoníacas. Uma eles mataram e a outra, mais poderosa, foi derrotada por Jiro. A serpente diabólica não parecia ter um nível de captura alto, apenas em torno de 20 e poucos. Mas mais tarde na história, no mundo gourmet, uma serpente diabólica primordial apareceu e até participou da batalha contra a Cássia. Aquela serpente demoníaca primordial tinha um nível de captura superior a 5.000. Olhando para as do mundo humano, com um nível de apenas 20 e poucos, a diferença era astronômica. Essas serpentes demoníacas evoluíram do sangue de um primordial. E o que jamais imaginou que as profundezas da Lagoa da Caverna esconderiam tantas criaturas poderosas. Isso só demonstrava o quão grande era esse mundo. Você não podia achar que sabia tudo só porque tinha lido parte da história. A trama revelou apenas informações importantes. Os detalhes mais minuciosos nunca seriam totalmente mostrados no mangá. Ao ouvir a explicação de Setsuno, Yuki concordou sem hesitar. Embora nem mesmo uma serpente demoníaca de nível 100 representasse uma ameaça para ele, quando se tratava de golpe paralisante, ter um mestre como Jiro para guiá-lo seria a maneira mais rápida de melhorar. Foi muito melhor do que ficar tateando sozinho. Assim, Yuki esperou no refeitório de Setsuno por alguns dias. No dia da captura da baleia-balão, Jiro veio procurá-lo. Desta vez, porém, ele não estava mais disfarçado de velhinho, mas sim de um homem corpulento de meia idade. Parece que você está pronto. Vamos lá. Vendo que Yuki estava preparada, as duas partiram. Desta vez, como não tinham pressa, decidiram ir de trem. Após embarcarem, Jiro pretendia pedir algumas bebidas, mas descobriu que todo o álcool a bordo já havia sido comprado. Ao ouvir a explicação do atendente, Yuki soube que só podia ser obra de Toriko. Toriko era um homem que sabia compartilhar, mas também era um glutão. Eles embarcaram depois dele, e ele já tinha monopolizado todo o álcool. Que jovem ganancioso. Mas é verdade, as crianças que Shiryu criou, cada uma delas tem um potencial imenso em suas células gourmet. Jiro reconheceu imediatamente quem era, um dos 4 reis celestiais, Toriko. Embora os 4 reis celestiais não fossem tão fortes no momento, o potencial de suas células gourmet era assustadoramente alto, especialmente o de Toriko. Mesmo que ninguém tivesse descoberto os demônios azul e branco dentro dele, só o demônio vermelho já era considerado o número 1 no universo vermelho. Com esse potencial, era impossível para Jiro não se lembrar dessas crianças. Quando os dois encontraram Toriko e Komatsu, Toriko estava conversando com uma figura muito familiar. Capítulo 142. Aí está ele, o rei de todos os figurantes, Zonja, o filho predileto do autor.
Ao ver a pessoa parada diante de Toriko, o canto da boca de Yuki se contraiu. No mundo de Toriko, além de Toriko e seus amigos, havia outro personagem extremamente famoso. O figurante definitivo, Zonge. Sua força era mediana, mas ele conseguiu aparecer em quase todos os arcos da história, não apenas no mundo humano, mas também no mundo gourmet. Por mais perigosa que fosse a situação, Zonge sempre sobrevivia completamente ileso. Em contraste, Toriko e os outros estavam constantemente à beira da morte. E no fim, Zonge acabou se tornando uma figura fundamental para salvar a Terra. Sua sorte com comida provavelmente só se comparava à de Komatsu e Toriko. Na verdade, o anime apresentou outro tipo de figurante, a repórter Tina. Yuki se perguntou se ela apareceria ali. Toriko, apesar de sua força, também estava disposto a compartilhar. Então, quando Zonge pediu algumas garrafas de bebida, e até mesmo quando Jiro se aproximou, Toriko lhes deu um pouco sem nem perguntar quem eram. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Podia ser glutão, mas nunca comia sozinho, sempre pensava em compartilhar. O que você acha de Toriko? Após retornarem aos seus lugares, Jiro perguntou. A que aspecto você se refere? Em termos de força, ele é mediano, mas dá para perceber que sua base é sólida. Quanto ao caráter, ele é um homem que entende o que é compartilhar. E o que sabia que tipo de pessoa Toriko era. Na verdade, ele estava mais focado em Komatsu. Infelizmente, o Komatsu atual ainda não havia despertado, e o que não conseguia sentir a sorte gastronômica. Mas as pessoas com a maior sorte gastronômica do mundo estavam todas reunidas ali. Komatsu, Toriko e Zonge, os três mais favorecidos pela sorte gastronômica. Aquele garoto é muito parecido com Inshiryu, alguém que sabe compartilhar, nunca comendo sozinho. Mas a sorte com comida é muito forte para eles. No nível de Jiro, ele podia naturalmente observar a existência da sorte gastronômica e até mesmo ver sua forma. Ele podia ver claramente que a sorte gastronômica tanto de Toriko quanto de Komatsu era muito maior do que a de uma pessoa normal. A propósito, você notou algo diferente em si mesmo? Jiro perguntou de repente. Sua pergunta deixou Yuki atônito por um instante. Diferente? Yuki estava um pouco perdida, sem entender do que Jiro estava falando. Certo, você não pode observar a sorte gastronômica. Sabia disso? Neste trem, sua sorte gastronômica já está em 5º lugar, e sua sorte gastronômica está aumentando a uma taxa visível. Jiro disse. Ele conseguia observar a sorte gastronômica, então podia ver a de Yuki. A sorte de Yuki com comida vinha aumentando constantemente, mas agora, depois de conhecer o grupo de Toriko, foi como se tivesse recebido uma injeção de esteroides e começado a crescer descontroladamente. Nem mesmo Jiro jamais tinha visto uma mudança tão grande. Naquele momento, naquele trem, a pessoa com a maior sorte com comida era Zonge, seguida por ele mesmo, depois Komatsu, depois Toriko e por último, Yuki. Jiro também ficou bastante surpreso com Zonge. Aos seus olhos, Zonge era apenas um caçador gourmet fraco, no entanto, possuía uma sorte gastronômica tão poderosa. Yuki não ficou nada surpreso com o ranking apresentado por Jiro. Era normal que Zonge tivesse a maior sorte com comida. Jiro vinha em 2º lugar porque havia perambulado pelo mundo durante séculos e se tornado um dos pilares do mundo humano. Sua sorte com comida naturalmente não seria fraca. Komatsu e Toriko ainda não haviam atingido seu potencial máximo. Embora sua sorte com comida fosse muito maior do que a de uma pessoa normal, não se comparava ao que se tornaria mais tarde. O que mais surpreendeu Yuki foi a sua própria situação. Segundo Jiro, sua sorte com comida estava diminuindo rapidamente. Isso deixou perplexo. Yuki estava preparado para a possibilidade de não ter nenhuma sorte com comida. Afinal, ele era um forasteiro, não alguém que havia crescido neste mundo. Eles vinham acumulando sorte gastronômica desde crianças. Como um forasteiro, ele não tinha certeza se conseguiria obter algo assim. Mas o que Jiro descreveu o deixou completamente perplexo. Embora intrigado, Yuki não se deteve no assunto. Ele não sabia o que estava acontecendo e sem pistas, era impossível investigar. Além disso, a sorte na comida foi algo bom, um impulso puramente positivo. Aqueles com grande sorte em relação à comida eram ótimos em sobreviver. Zonge era o melhor exemplo, não importava o quão imprudente ele fosse, ele nunca morria, nem mesmo se machucava. Em 2º lugar, uma alta sorte gastronômica beneficiava todas as profissões. Para um caçador gourmet, isso poderia ajudá-lo a encontrar ingredientes raros com facilidade. Para um chefe, isso tornou mais fácil ouvir as nuances dos ingredientes. Ao pensar nisso, um pensamento repentinamente passou pela mente de Yuki, que, o motivo pelo qual ele pensou nisso foi por causa do incidente em que todos os ingredientes falaram com ele ao mesmo tempo. Fazer os ingredientes falarem significava que seu Ki era muito especial. Seria possível que seu Ki estivesse atraindo a sorte gastronômica? No momento, Yuki ainda não conseguia observar ou usar ativamente a sorte gastronômica, então ele só podia esperar e pesquisá-la mais tarde. Além dos benefícios passivos, a sorte gastronômica também podia ser usada ativamente para bloquear o golpe fatal de um inimigo. Jiro a usou para bloquear muitos dos ataques de Midora. Midora também o usou para bloquear muitos dos ataques de Acácia. Mas usar ativamente a sorte gastronômica a transformava em um item consumível. Depois de usada, você não teria mais nenhuma. Yuki discutiu as informações sobre sorte gastronômica com Jiro. Após a explicação de Setsuno sobre a Lagoa da Caverna, ele percebeu que havia muitas coisas neste mundo que ele desconhecia. Talvez a sorte na comida tivesse outros usos. Mas, enquanto conversavam, ele descobriu que o que estava descrito na história original era tudo o que ela tinha a oferecer. Durante a viagem, Toriko e Komatsu desembarcaram do trem mais cedo. Na história original, Jiro já havia capturado várias baleias-balão quando Toriko e os outros chegaram à Lagoa da Caverna. Isso aconteceu em parte porque eles foram atrasados pela serpente diabólica e em parte porque Toriko e Komatsu desceram do trem mais cedo para encontrar Koko, uma das 4 rainhas celestiais.
Eles perderam algum tempo durante esse período. Então, mesmo estando no mesmo trem, Jiro capturou as baleias-balão primeiro. Após o trem chegar à cidade mais próxima da Lagoa da Caverna, Yuki e Jiro foram direto para lá. Eles não se apressaram de propósito, então quando chegaram, um grupo de pessoas já estava esperando lá. Mas eles não tinham entrado, estavam agachados em volta da entrada. Não importa a hora ou lugar, sempre há pessoas que querem colher sem semear. Não sei se esses caras têm algum problema de raciocínio. Se eles encontrarem alguém que realmente consiga capturar uma baleia-balão, como eles teriam alguma chance? Yuki balançou a cabeça, olhando para o grupo. Jiro concordou. Essas pessoas estavam esperando ali para emboscar quem saísse. Eles tinham medo de morrer e não confiavam em sua capacidade de capturar uma baleia-balão. Então só lhes restava esperar ali e tentar roubar alguém. Mas a lógica deles era falha. Se eles sabiam que não tinham a capacidade de capturar uma baleia-balão, o que os fazia pensar que poderiam lidar com alguém que tivesse? Esses caras que estavam ali de tocaia eram apenas cordeiros indo para o matadouro. É preciso dizer que algumas pessoas realmente carecem de autoconsciência. Yuki não se importava com eles. Na história original, esses caras tentaram roubar o robô GT que tinha acabado de ser lançado. Aquele robô GT era algo que nem mesmo o Toriko do início do arco Carne de Joia conseguia derrotar, quanto mais essas pessoas. E o piloto daquele robô GT era Star Jun. Então essas pessoas estavam condenadas. Yuki naturalmente não se incomodou com elas. Yuki e Jiro entraram direto na Lagoa da Caverna. Depois de caminharem por um tempo, tudo ao redor ficou completamente escuro. Mas nenhum dos dois pegou uma lanterna ou qualquer outro instrumento de iluminação. A escuridão não os afetou. Tanto Yuki quanto Jiro tinham visão noturna. Eles conseguiam ver tudo ao seu redor com clareza. Há muitos insetos venenosos por aqui. Devo liberar um pouco da minha aura. Após caminharem por um tempo, encontraram um grupo de centopeias gigantes. Embora tivessem ocultado suas auras e as criaturas ao redor não pudessem detectá-las, essas centopeias gigantes bloqueavam a passagem estreita. Então Yuki liberou um pouco de sua aura. Instantaneamente as criaturas venenosas, sentindo sua presença, começaram a fugir freneticamente em outras direções. Ainda bem que ele controlava o alcance de sua aura. Caso contrário, toda a Lagoa da Caverna teria entrado em caos. Roar. Após caminhar um pouco mais, um rugido alto veio à frente. Sem dúvida, era o grito de uma serpente diabólica. Embora fosse uma serpente, muitas de suas características eram mais semelhantes às de um dragão. Na história original, o rugido da serpente diabólica era tão poderoso que causou o desabamento da entrada da caverna. Por ter sido influenciado pela serpente demoníaca primordial, seu poder de combate era maior do que seu nível de captura sugeria. Foi por isso que Toriko e Koko tiveram tanta dificuldade em lidar com ele. Essa serpente diabólica era um verdadeiro monstro de elite. Continuando em frente, os dois logo chegaram a uma caverna enorme. Esse era um dos caminhos necessários para chegar à praia. Todos esses caminhos estavam bloqueados por ninhos de serpentes diabólicas. Portanto, qualquer pessoa sem um certo nível de força não conseguiria sequer chegar perto das baleias-balão. Tantos esqueletos humanos. Não vou comer essa serpente diabólica. A serpente diabólica era um ingrediente, mas Yuki não tinha intenção de capturá-la ou comê-la. O motivo era simples, aquela criatura havia devorado pessoas e muitas delas. Embora já tivessem sido digeridos e transformados em nutrientes para o seu crescimento, só de pensar nisso ele já se sentia repugnado. Então ele não tinha intenção de comer este. Ele simplesmente capturaria outro nas camadas mais profundas. Ao ouvir isso, Jiro olhou para Yuki e assentiu discretamente. Yuki tinha seus próprios princípios morais, o que era bom. Pessoas sem limites eram como os membros da Corporação Gourmet, um bando de lunáticos. Se não fosse por Midora ser o chefe da Corporação Gourmet, e considerando o temperamento explosivo de Jiro e Ishiryu, a Corporação Gourmet já teria virado história há muito tempo. Quanto a Jiro, ele não compartilhava da opinião de Yuki. Ele achava que se fosse uma serpente demoníaca primordial, talvez valesse a pena prová-la. Mas esta era apenas de nível 20 e poucos, não havia necessidade de comê-la. Quanto a saber se havia comido pessoas, isso realmente não importava para ele. Estritamente falando, Jiro não era humano. Quando bebê ele era de fato humano, mas como adulto não era mais. Ao comer nitro vermelho, ele se tornou um demônio do apetite vivo. E ele foi criado pelo Rei Lobo Guinness a princípio. Embora mais tarde tenha se tornado aluno de Acácia e aprendido muitas coisas humanas, tanto em essência quanto em mentalidade, Jiro era diferente de um humano comum. Vamos usar esta serpente diabólica para praticar um pouco primeiro. Embora seja um pouco fraca, sua estrutura corporal deve ser semelhante. Jiro deixou essa serpente demoníaca para Yuki. Ao ouvir isso, Yuki não hesitou e caminhou diretamente até ela. Como ele não havia ocultado sua aura, a serpente diabólica naturalmente o avistou. Não era estranho aos humanos, afinal já havia comido bastante. Então viu Yuki apenas como mais uma refeição e avançou para mordê-lo. Mas no segundo seguinte, Yuki desapareceu do lugar. Quando reapareceu, estava no abdômen da serpente e desferiu um soco. Bum! Com esse soco, ele não usou muita força, apenas o equivalente a de uma criatura de nível 10 e pouco. Como resultado, o impacto não foi grande. A serpente diabólica, reagindo rapidamente, enrolou seu corpo e sua defesa se fortaleceu instantaneamente. Quanto à força que Yuki havia injetado em seu corpo, ela foi parcialmente dispersada por seus nervos complexos e músculos superfortes.
exatamente como eu pensava. Como ele havia contido sua força, e como o corpo da serpente diabólica era tão especial, ele não conseguiu derrubá-la completamente com um único golpe. Mas isso afetou seus movimentos. Agora, quando a serpente diabólica se movia, seus movimentos ficavam muito rígidos, como se estivesse em câmera lenta. Era uma cena bastante cômica. Após avaliar a condição da serpente, Yuki ajustou a força do golpe e desferiu outro soco. A serpente demoníaca que vinha se movendo com dificuldade, congelou completamente no lugar. Nada mal. Mesmo com uma força abaixo do nível de captura, você ainda conseguiu afetar a serpente diabólica. Sua proficiência em arrombamento melhorou bastante desde o nosso último encontro. Jiro assentiu com satisfação. Ele já havia trazido Teppei aqui antes, e naquela ocasião, Teppei usou uma força superior ao nível de captura da criatura e não obteve efeito algum. A diferença entre eles era enorme. Capítulo 143. O motivo pelo qual o mestre Jiro escolheu a serpente diabólica como ferramenta de ensino foi justamente porque derrubá-la era extremamente difícil. Se você conseguisse derrubar uma serpente diabólica com habilidade, teria alcançado o nível intermediário de domínio da arte. Tudo graças aos seus ensinamentos, mestre Jiro, Yuki disse com um sorriso. Não era apenas bajulação vazia, era o que ele realmente sentia. Ele poderia ter aprendido a técnica de golpe paralisante com outras fontes, mas nunca teria progredido tão rápido ou de forma tão completa. Esse homem era o mestre número 1 em lutas no mundo humano. Se não fosse por Acácia, ele seria o melhor do planeta. Nem mesmo os Nitros que viveram por sabe-se lá quanto tempo se comparavam a ele. Com a serpente diabólica derrotada, Yuki e Jiro não se preocuparam mais com isso e seguiram diretamente para a praia para capturar as baleias Byaku. Será que a serpente acabaria por despertar? Inevitavelmente. A habilidade de Yuki em derrubar criaturas ainda não se comparava à de Jiro, que conseguia imobilizá-las por séculos ou até mesmo permanentemente. Mas o efeito de golpe paralisante de Yuki ainda poderia durar vários anos. Essa serpente demoníaca não era o Eliboro do inferno de gelo. Ela não possuía esse tipo de força vital poderosa. Alguns anos seriam mais do que suficientes para que morresse de fome. E havia outras criaturas por perto. Embora estivessem com muito medo de se aproximarem da poderosa serpente diabólica naquele momento, assim que ela permanecesse imóvel por tempo suficiente, eles acabariam se aproximando sorrateiramente. Portanto, mesmo que Yuki e Jiro não tivessem conseguido acabar com ele, essa serpente demoníaca estava fadada a morrer. Ao saírem do ninho da serpente, os dois seguiram em frente e logo chegaram a uma praia de beleza estonteante. Estava repleta de inúmeros cristais e vagalumes marinhos, cuja luz combinada iluminava toda a caverna. As baleias-balão ainda não começaram a desovar. Parece que teremos que esperar um pouco. Jiro tirou o grande jarro das costas. Ele não tinha vindo capturar baleias-balão para comer sua carne, mas sim para beber o seu saque feito com suas barbatanas. Eu realmente não te entendo, garoto. Bebida alcoólica é tão deliciosa, mas você não toca em uma gota. Dando um gole na garrafa que pegara no trem, Jiro olhou para Yuki com um toque de exasperação. Ele já havia oferecido uma bebida a Yuki antes, mas Yuki lhe dissera que não bebia álcool. Isso surpreendera de verdade. Neste mundo, quase todos bebiam, porque algumas bebidas alcoólicas eram verdadeiramente excepcionais. Até mesmo Ishiryu, que tinha muita dificuldade para beber, ainda assim bebia. Mas eis que surge Yuki, uma completa anomalia. Yuki só conseguiu dizer que esse era o seu jeito. Ele não tinha absolutamente nenhum interesse em álcool. Embora suas células gourmet pudessem lhe conferir imunidade aos efeitos da maioria das bebidas alcoólicas, ele ainda se recusava a tocá-las. É algo pessoal. Simplesmente não tenho nenhum sentimento em relação a isso. Yuki acenou com a mão, dispensando o gesto. Os dois então se sentaram na praia, conversando enquanto esperavam. Depois de um bom tempo, a desova das baleias-balão finalmente terminou. Essa era a oportunidade perfeita para capturá-las. A captura está em suas mãos. Seu cabelo é mais conveniente. Jiro entregou o enorme jarro a Yuki, que assentiu com a cabeça e deixou seus cabelos caírem diretamente no mar. À medida que seus pelos se espalhavam, fio por fio, as baleias-balão eram derrubadas e trazidas para fora da água. Ao realizar o processo de desbaste, Yuki também aplicou uma desbaste de preservação, uma técnica que mantinha os ingredientes ativos mesmo após serem removidos de seu habitat natural. As baleias-balão estavam fora da água, mas ainda vivas. Com a proficiência atual de Yuki em golpe paralisante, manter esses ingredientes frescos por um mês não seria problema algum, e isso sem usar seu Ki. Se usasse, poderia mantê-los frescos permanentemente. Após capturar várias centenas, Yuki parou. Era mais do que suficiente. Apenas alguns milhares de baiacus tinham vindo aqui para desovar, e o que não iria drenar o lago para pegar todos os peixes. Além disso, se ele quisesse mais baiacus depois, bastava ir ao antigo biótopo 10 para capturá-los. Ele pegou uma baleia-balão para si e colocou o resto no frasco. Ele planejava preparar um agora mesmo e experimentar. Preparar uma baleia-balão era extremamente difícil. Na história original, Komatsu e os outros afirmavam que menos de 10 pessoas no mundo seriam capazes de preparar uma sozinhas. Obviamente, isso foi um exagero fruto da experiência limitada de Komatsu na época. Embora preparar uma baleia-baleia fosse difícil, era impossível que apenas 10 pessoas conseguissem fazê-lo. Ainda assim, isso demonstrava a imensa dificuldade da tarefa. Dentro de cada baiacu havia um enorme saco de veneno. Remover esse veneno era incrivelmente difícil.
A posição e o tamanho do saco de veneno eram diferentes em cada baiacu, e uma rede de glândulas de veneno se estendia do saco por todo o seu corpo. Só havia um caminho único para preparar cada baleia-balão, e esse caminho estava em constante mudança. Isso tornava tudo incrivelmente difícil. Na história original, Komatsu falhou 9 vezes, mesmo com a ajuda de Koko. Além dos diferentes trajetos de corte das glândulas de veneno e do saco, havia também a firmeza da carne. Como os baiacus viviam em águas profundas, sua carne era incrivelmente densa. Isso fazia com que cortá-lo fosse como fatiar carne congelada. Era preciso muita força, mas se você usasse força demais, inevitavelmente falharia. No instante em que Yuki segurou a baleia, ele já conseguiu visualizar sua estrutura interna. Mesmo sendo a primeira vez que preparava uma com a ajuda da honra culinária, ele soube instantaneamente quanta força usar. Mesmo com uma faca grande, ele completou os cortes num instante, e o saco de veneno foi removido sem deixar vestígios. Uma baleia preparada corretamente normalmente ficaria dourada, mas esta não ficou. Isso aconteceu porque a velocidade de preparo de Yuki foi simplesmente muito rápida. Após dominar a honra culinária, seria possível realizar feitos inacreditáveis. Sua velocidade de preparo poderia até mesmo superar a reação dos próprios ingredientes. Havia um chefe que dominava a arte da honra culinária e conseguia filetar um peixe na água, deixando apenas a cabeça, o rabo e a espinha. O peixe, sem saber que eram apenas ossos, continuava a nadar por vários anos antes de morrer. Essa era a natureza absurda da arte da honra culinária. Ela desafiava o bom senso. Essa baleia-balão nem sequer tinha percebido que estava sendo preparada, e por isso sua cor não havia mudado. Deveria ter ido um pouco mais devagar. Comparada a essa cor, Yuki achou que a baleia-balão dourada parecia muito melhor, mas já estava tudo pronto, então não havia nada a fazer a não ser comê-la. Diferentemente de Toriko e dos outros que comeram a baleia-balão como sashimi, Yuki planejava fazer uma sopa. Um ingrediente como a baleia-balão era excelente para a sopa. Quanto às barbatanas, ele as deu a Jiro, que improvisou seus próprios utensílios de cozinha para fazer saquê de barbatana. Como os dois planejavam continuar explorando a caverna mais a fundo e ainda não tinham saído da praia, não estavam com pressa. Mas logo em seguida, um rugido ensurdecedor ecoou da entrada da caverna. Isso é, um item para afastar feras. Mas aqui a única coisa que ele representaria seria uma serpente diabólica, e esse item não é forte o suficiente para detê-la. Já volto. Fique de olho em mim, pelo amor de Deus. Jiro disse isso e desapareceu. Se fosse qualquer outra perturbação, ele não teria se incomodado. Mas no trem ele viu Toriko entregar aquele objeto a Komatsu. O fato de ser usado agora significava que a Komatsu estava em perigo. Jiro salvaria a vida de Komatsu e Toriko, em parte porque havia prometido no trem que retribuiria a gentileza deles, e em parte por causa da poderosa sorte gastronômica que eles possuíam. Ele não podia deixar talentos com esse nível de sorte gastronômica morrerem ali. Então Jiro foi ajudar. Na verdade, Yuki estava se perguntando. Na história original, Komatsu sobreviveu porque Jiro já havia partido depois de capturar as baleias-balão. Mas agora eles estavam ali, provando o peixe. Jiro não deveria ter esbarrado com ele. Mas quando Komatsu usou o item, Jiro correu para lá mesmo assim. Era preciso dizer que a sorte gastronômica era realmente algo misterioso. Aqueles com grande sorte gastronômica quase sempre conseguiam transformar uma crise em um encontro fortuito. Logo depois, Jiro retornou. Era aquele garotinho do trem, mas ele é um pouco tímido demais. Ele usou o objeto para afastar uma serpente diabólica, mas a serpente estava bem, e ele próprio ficou tão assustado que seu coração parou. Jiro retornou e explicou a situação. Assim como na história original, o som do objeto rompeu os tímpanos de Komatsu e o assustou a ponto de causar uma parada cardíaca. Quando Toriko lhe deu aquele objeto, ele não havia considerado se Komatsu seria capaz de suportar o impacto. Nesse ponto, era preciso dizer que a relação entre Toriko e Komatsu era apenas a de amigos comuns. Como não eram parceiros, Toriko naturalmente não cuidaria dele constantemente. E Komatsu insistiu em vir por conta própria. Toriko não o obrigou. Como adulto, ele tinha que ser responsável por suas próprias escolhas. Foi por isso que na história original, Toriko agiu com tanta frieza quando Komatsu estava em perigo. Apenas Koko, pois Komatsu não havia sentido repulsa por ele desde o início. Tinha uma boa opinião dele. Ele até havia visto o sinal da morte de Komatsu mais cedo, mas infelizmente, devido à serpente demoníaca, tanto ele quanto Toriko o ignoraram. Isso só comprovou que apagar uma marca de morte não era tarefa fácil. Enquanto isso, a panela de sopa de baiacu de Yuki estava quase pronta, e seu aroma tentador preenchia o ar. O cheiro está maravilhoso. Embora não se compare ao Setsu, suas habilidades culinárias estão, sem dúvida, no mesmo nível dos chefes do ranking. Jiro ficou muito satisfeito com a comida de Yuki. Afinal, Yuki ainda era tão jovem, superar a geração mais velha de chefes seria uma tarefa fácil para ele no futuro. Que cheiro bom! De onde vem esse cheiro? Enquanto os dois provavam a sopa, uma voz surgiu e 3 figuras emergiram da entrada da caverna. São o tio e o irmão mais velho do trem. Parece que você já pegou as baleias-balão. Os recém-chegados eram Toriko e seu grupo. Ao ver Jiro e Yuki, Toriko os reconheceu imediatamente. Como Jiro estava em sua forma de meia-idade desta vez, e não como um velho, Toriko chamou de tio. Nesse instante, Komatsu também se lembrou.
Quando esteve em perigo mais cedo, foi Jiro quem o salvou. Mas como estava com muito medo, Jiro já havia partido antes que ele tivesse a chance de agradecer. Foi você quem salvou Komatsu? Muito obrigado. Koko tinha uma enorme afeição por Komatsu, então, ao ouvir que fora Jiro quem o salvara, expressou imediatamente sua gratidão, enquanto também tentava adivinhar quem era aquele homem. Afinal, qualquer pessoa capaz de resgatar alguém da beira da morte não poderia ser ingênua. Não precisa agradecer. Eu já não disse antes que retribuiria o favor. Jiro disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Komatsu e Toriko ficaram atonitos por um momento, mas logo se lembraram do encontro que tiveram no trem. Sem dúvida alguma, aquele homem não estava apenas falando. Ele realmente salvou a vida de Komatsu. Quem são vocês? Para conseguirem chegar aqui, capturar baleias-balão e até mesmo derrotar uma serpente diabólica. Toriko olhou para os dois com um rosto sério. Meu nome é Yuki. Quanto a ele, este é o mestre das batidas, Jiro. Yuki se apresentou e depois apresentou Jiro. Mestre da batida Jiro? Ao ouvirem isso, os três exclamaram. Eles conheciam o nome do lendário mestre das batidas. Espere, Yuki. Você é o chefe Yuki, aquele que criou a sopa do século com a vovó Setsuno? Komatsu também reconheceu rapidamente o nome de Yuki. A notícia sobre a sopa do século causou grande alvoroço. A criação de uma versão artificial foi uma bomba no mundo humano. Yuki, naturalmente, entrou no campo de visão de todos. Komatsu idolatrava chefes renomados. Embora o nome de Yuki não constasse no ranking de chefes, ter desenvolvido em conjunto uma nova versão da sopa do século com a vovó Setsuno já era uma façanha incrível. Chefe Yuki, posso ter seu autógrafo? Komatsu tirou uma caneta e um papel da mochila, olhando para Yuki com um olhar expectante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.